para o Fernando para conduzir as perguntas. Nós tivemos um problema com o nosso iPad aqui, mas havia uma pergunta enviada por aplicativo em relação a um paciente que fez cirurgia bariátrica e que falhou na terapia. Então, a pergunta para a mesa é se existe algum problema de absorção que possa interferir na resposta ao tratamento. A princípio não, porque a absorção é entérica. Eventualmente, se o indivíduo tiver algum fator para acelerar o trânsito, diarreia, desabsorção, pode isso acontecer. O que talvez possa ser pensado nesse caso, se o indivíduo está muito acima do peso, eventualmente as doses que foram estudadas são para pesos médios e MCs médios, eventualmente a dose foi insuficiente. Naturalmente, a gente tem que avaliar a adesão desse indivíduo ao tratamento, né? E as características, se era cirrótico, se não era cirrótico, qual o genótipo, né? Principalmente genótipo 3, quando foi tratado o cirrótico genótipo 3 por 12 semanas, infelizmente nós tivemos muitas falhas, né? Então, isso tem que ser analisado caso a caso. A princípio, eu acho que não haveria problemas em relação à absorção, não. Dr. Aldo Lembo. Em co-infecção HIV para limitação de drogas, interação com os antirretrovirais? Aldo, no primeiro momento, a gente não tem nenhuma diferença específica, né? O retratamento ele vai ser feito da mesma maneira, você vai fazer a análise da terapia pregressa e não há, num primeiro momento, nenhuma grande dificuldade ou diferença. Essa, aliás, é uma das grandes vantagens do tratamento com esses agentes antivirais de ação direta, que igualou, né, os pacientes co-infectados com os monoinfectados. Então, você vai ver o genótipo, vai ver o tratamento pregresso, fazer a escolha de uma maneira muito parecida com a atual e apenas tomar o cuidado de ver se os agentes antirretrovirais vai ter alguma interação. Nada especial, exatamente a mesma conduta. Doutor Paulo, como no nosso consultório nós estamos com indivíduos e não com coletivos, como o senhor vê a questão de retratar um paciente que falhou com a mesma medicação por mais tempo? Eu acho que essa pergunta seria melhor respondida pelo Evaldo, o tema dele. Você quer responder, Evaldo? Eu acho que é uma questão que, do ponto de vista operacional, ela não vai trazer dano para o teu paciente. O que aconteceu no Brasil, quando o PCDT foi feito em 2015, não havia uma indicação de bula para você usar o sofosbuvir da Clatazir por mais que 12 semanas em pacientes cirróticos genótipo 3. E aí você tinha que tomar uma decisão. Embora existisse evidência científica, se fosse esperar a bula ser atualizada para que todos os procedimentos legais de incorporação pela Conitec e pelo Ministério fossem tomados, a gente não teria a possibilidade de fazer o PCDT naquele momento e de ajudar tantos pacientes. Então, foi uma decisão que foi tomada. Isso gerou que alguns pacientes foram tratados por um período menor do que o ideal, que a gente sabia, 24 semanas, e algumas falhas. Bom, qual é o risco que existe, então, respondendo a sua pergunta, de você retratar esse paciente com o mesmo esquema e não dar certo, e prejudicá-lo? O risco é continuar não dando certo, e aí a gente vai ter que fazer o que vamos ter que fazer mesmo, que é um resgate com outra classe de medicamento, né? Com outro antiviral. Agora, é discutível. A gente sabe que as RAVs associadas à NS5A, elas têm uma durabilidade maior, em teoria não funcionaria, mas você vê que é uma recomendação da própria Organização Mundial da Saúde, você pode fazer essa tentativa, porque você não está aumentando toxicidade, você não está aumentando o risco de insucesso. Você viu o estudo Polaris, que vários pacientes tinham mais de um tratamento prévio, então você não está piorando a resistência. No máximo, você vai desperdiçar um recurso financeiro, mas você não expõe o teu paciente a um risco. Então, minha resposta objetiva para você,
se você não tem nada para fazer nesse momento, não tem nada para oferecer, e conseguir fazer essa tentativa, eu acho que ela é válida. Agora, se não for um paciente cirrótico descompensado, um paciente numa emergência, eu acho que ele pode aguardar os esquemas que estão chegando, e eu acho que isso deve se resolver muito em breve aqui no Ministério. Okay? Mais alguma pergunta? Dr. Baroni, convido então as palavras finais de encerramento da mesa. Nós temos uma nova perspectiva, né? E realmente nesse momento não temos absolutamente nada a fazer. Então temos que esperar aí mais alguns 2 ou 3 meses, aparentemente. Tem uma nova proposta, bem mais atraente pelo jeito, né? Metade de 50 para 25 mil tratamentos, incluído o retratamento. As apresentações são concordantes no sentido de que o Brasil deva retomar a simplicidade do tratamento, efetividade, né? Então, lembrar de tudo isso. Dr. Baroni, se o Evaldo falou que a luta acabou, o professor Baroni começou a luta quando a gente nem conhecia o vírus, né? Então, por favor. Então, na realidade, foi uma experiência vivida, né? Desde os momentos em que a gente fazia o diagnóstico de hepatite crônica e ficava olhando para o paciente evoluir até a cirrose, o hepatocarcinoma e a morte, sem ter muito o que fazer, né? Até essa mudança radical e muito auspiciosa que foi o tratamento com os DAA para a hepatite C, que nos permite hoje curar na primeira tentativa, quase 100% dos pacientes. Eu acho que o Ministério está com algumas dificuldades momentâneas que julgamos, né, que serão rapidamente resolvidas. No momento, a gente só está dispondo do esquema 3D, né, que não serve para muita coisa, mas, de qualquer forma, essas coisas devem estar resolvidas, como você falou, nos próximos 2 a 3 meses, esperamos, né? Se é que elas não se perpetuem no futuro próximo, né? Espero que não também. Mas, de qualquer forma, eu achei que se tratou de uma reunião muito interessante, porque nos atualizou de maneira importante sobre o tratamento atual e o retratamento daqueles pacientes que não responderam a esse tratamento com DAA. Eu quero agradecer ao Fernando, aos... Evaldo, quer falar alguma coisa? Queria aproveitar essa ocasião. Eu acho que dentro de um evento da magnitude do Congresso Paulista de Infectologia, talvez seja uma das últimas vezes que a gente esteja falando em hepatite C. Estou falando muito sério. Eu vivo hepatite C desde que eu sou R1 no século passado, e queria cumprimentar o Fernando pela lembrança. Foi o professor Baroni, a exemplo do professor Focaccia no Emílio Ribas, do professor Mendonça, do Fernando na Unicamp, são precursores. E do Baroni, ele tinha 2 vertentes que saíram. Uma da infecção hospitalar, e hoje a gente vê os frutos, as sementes que ele plantou. E a outra foi hepatite, que também formou muita gente. Então, se a gente chegou neste momento no Brasil de ter uma doença praticamente eliminada, é porque muita gente lutou, mas houveram pioneiros, e foram esses que eu nominei. E aqui eu queria fazer minha homenagem, meu agradecimento ao professor Baroni, público, por tudo que ele representou na luta contra a hepatite C, na minha vida profissional e na vida de todos nós. O Aldo é testemunha disso, do Programa Municipal de Hepatites em São Paulo, depois das contribuições no programa estadual, no programa nacional. A gente está na hepatite desde quando não existia programa, né? Na época o programa era outra coisa, né, Baroni? Então, queria agradecer muito o professor Baroni de público e prestar em seu nome essa homenagem, mas o senhor simboliza aqui os precursores, e eu não queria ser indelicado de falar da importância do Focaccia no Emílio Ribas, da importância do professor Mendonça, da importância do Fernando, e se eu esqueci algum outro colega de outros estados, assim, o Fonseca no Amazonas, assim, todos esses mais antigos que lutaram muito pela gente. E queria, então, ter essa oportunidade para te homenagear. Obrigado, Baroni. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço, então, novamente ao Fernando por ter secretariado essa mesa, ao Evaldo e ao Paulo Abrão pelas exposições brilhantes, e a todos os presentes que nos
brindaram aqui com a sua paciência durante essa sessão. Muito obrigado.